Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Pessoal, a mensagem de hoje ela está um pouquinho mais longa do que as outras. Normalmente, eu coloco uma mensagem de 10 minutos. Hoje tem um pouquinho a mais. É porque Deus tem mais coisas para nos falar. Não deixe de ouvir essa mensagem até o final. Ouça até o final, tem muita coisa boa nessa mensagem para Deus falar ao seu coração. Na mensagem de hoje, quero ver algo que vai ajudar vocês a descobrir os planos de Deus para a sua vida. Vocês sabiam que Deus tem um plano universal e um individual para cada pessoa neste mundo? Vocês sabiam disso? Essa mensagem vai fazer você refletir sobre os planos de Deus para a sua vida. Mas quero começar a mensagem de hoje falando não dos planos de Deus, mas da cobrança que todos nós também teremos diante dele. Romanos capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vocês já pararam para pensar que cada um de nós um dia prestará contas a Deus da maneira que agiu, da forma que viveu sua vida, se teve uma vida de comunhão com Ele, ou se nem reconheceu Jesus como seu Filho amado, se cumpriu os planos e os propósitos de Deus. Todos nós um dia chegaremos diante de Deus para prestar contas e não vai adiantar mentir, não vai adiantar pedir perdão, chorar, espernear, e até cair com o rosto no chão como sinal de arrependimento. Aí você deve estar pensando, mas por que não vai adiantar nada disso? Sabe por quê? Nada disso vai adiantar? Porque quando tivermos que prestar conta da nossa vida para Deus, Ele vai passar um longa-metragem, o filme da nossa vida. Vai ter um filme. Vai ter um filme que vai ser passado da sua vida. Sua vida estará diante de Deus e não vai mais adiantar pedir perdão, pois o perdão de Deus acontece enquanto você está vivo e podemos até nos arrepender. Depois que partirmos, ou seja, depois que morremos, não há como fazer. Não tem como pedir perdão depois da morte. Mas por que iremos prestar contas diante de Deus por tudo? Antes de lhes responder essa pergunta, quero fazer uma outra pergunta para vocês. Por que você acha que nasceu? Por que, em meio a milhões de espermatozoides, você foi o escolhido para nascer? Sabe por quê? Porque você tem um propósito aqui nesta terra. Não foi à toa que cada um de nós veio a este mundo. Deus nos deu o fôlego de vida porque Ele tem um plano para a nossa vida. Aí você pode pensar assim, mas eu não acho que para cada um Deus tem um plano arquitetado. Eu não acho isso. Aí eu pergunto a você, será que não? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que pensamentos são esses que Deus está falando neste versículo? São os planos dele para a nossa vida. É aquilo que ele pensa de nós. Aí ainda vai ter gente falando que isso não ficou tão claro através deste versículo. Então vamos pegar o mesmo versículo em outra tradução. Jeremias capítulo 29, versículo 11, mas na tradução da Nova Versão Internacional NVI. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Creio que agora ficou claro que Deus tem planos para a nossa vida. Mas que planos seriam esses? Vou mostrar para vocês, primeiramente, que Deus tem um plano universal, ou seja, o mesmo plano para cada um de nós. Prestem atenção nestes dois versículos. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos, sem exceção, deveriam ser salvos.
pois isso é um dos planos de Deus para todos nós. Isso é um dos planos, não, é o plano de Deus para todos nós. Mas infelizmente nem todos são, e por isso, no dia em que você tiver que prestar contas a Deus, você irá prestar conta também da sua salvação. Vocês sabiam disso? Se não sabiam, então fiquem sabendo. Se está escrito que daremos conta e nós daremos, todos seremos julgados pela verdade. E quem é a verdade? A verdade é Deus. A verdade é Jesus e a sua palavra. Vocês querem ver como Deus tem tudo planejado para a nossa vida? Vocês querem ver isso? Salmos capítulo 139, versículo 16. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Antes mesmo de cada um de nós sair da barriga da nossa mãe, Deus já tem um plano para nossas vidas. Todos os dias da nossa vida já estão planejados. Só que nem sempre os planos que Deus traça para a nossa vida tomam a direção que Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele nos deu livre-arbítrio para decidir se queremos seguir o caminho ou o plano dele para a nossa vida, ou se queremos andar de acordo com os planos do diabo. Aí você vai pensar assim, que isso, pastor? O diabo também tem planos para a nossa vida? Sim. O plano dele é levar o maior número de almas possível para o inferno. Enquanto os planos de Deus é o contrário. O plano de Deus é nos salvar, levar o maior número de almas para o céu. Davi declarou neste salmo que ele sabia que Deus já havia planejado todos os dias da nossa vida. Ele já sabia disso. Davi já sentia isso no coração dele. Agora, nós estamos vendo que Deus, além de ter um plano universal, ele também tem um plano individual para cada um de nós. Davi foi chamado para ser rei de Israel. Mas quero ver mais 3 exemplos de homens que reconheceram que existe um plano de Deus para cada um de nós. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Jeremias também entendeu que Deus já tinha um plano para a vida dele. Antes dele nascer, ele já havia sido preparado para ser profeta. Vamos ver outro exemplo? Isaías capítulo 49, versículo 1. Ouçam-me, vocês em terras distantes. Prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre, Ele me chamou pelo nome. O profeta Isaías também entendeu que Deus tinha um plano para a vida dele desde o ventre da sua mãe. E todos nós temos. Não pense que foram só com esses homens. E agora, por último, veremos que o apóstolo Paulo também percebeu a mesma coisa. Preste atenção nesses 2 versículos. Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Interessante isso, né? Aqui o apóstolo Paulo diz que não consultou a ninguém. Ele foi direcionado para esse plano de Deus. Aí você pode estar pensando, então todas as pessoas foram chamadas para pregar a palavra de Deus? Não, nem todos foram chamados para isso. Tem pessoas que quando são pequenas já fica queimando algo dentro dela. Por acaso vocês lembram da sua infância que você tinha aquela vontade, uns de ser médico, outros de ser dentista, outros de ser cantor, apresentador, engenheiro e alguns para o chamado de Deus pregar sua palavra? Você já imaginou se todos fossem chamados para pregar a palavra? Não teríamos edifícios, pois não existiriam engenheiros, ou muitos morreriam antes da hora, pois não existiriam os médicos. Aí você pode pensar, mas teriam os pastores, que teriam a palavra de cura. Mas nem todos têm fé para receber a cura. Nem todos que são chamados para ser pastor cumprem seu chamado. Eu mesmo relutei. Eu relutei durante 16 anos sobre o meu chamado.
Deus me direcionava o tempo todo, me mostrando aquilo que Ele queria que eu fizesse. Mas eu, durante 16 anos, não quis. Eu disse não. Nós atrasamos, às vezes, os planos de Deus e precisamos entender que nem todos cumprem os planos dele. Nem todos. Como assim, pastor? Não entendi. Você vai entender agora. Todos que querem ser médicos são? Não. Nem todos, sabe por quê? Porque acabam indo em outra direção, desistem no meio do caminho. Todos que querem ser engenheiros são? Não. Nem todos. Então entendemos que muitos são chamados por Deus para uma coisa, ou não cumprem, ou atrasam esses planos, e mais tarde até cumprem esse chamado. Vamos ver um que cumpriu exatamente aquilo que Deus propôs para ele, que propôs para ele fazer. João capítulo 18, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus veio para isso. Era o plano dele, era o plano de Deus para a vida dele. Jesus cumpriu ou não os planos de Deus para a vida dele? Sim, sofreu, morreu por nós. Esse era o plano de Deus para Jesus, vir até aqui e nos salvar. Aí você deve estar pensando, mas como vou saber qual é o plano de Deus para a minha vida? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus nos coloca o desejo no coração. Esse desejo que queima no seu coração para fazer aquilo que ele quer, fazem parte do plano dele. Precisamos estar atentos para ouvir a voz dele. Nem todos conseguem ouvir a voz do Senhor. Nem todos que são chamados para pregar a palavra, pregam. Morrem sem nem mesmo ter conhecido Jesus. Mas por que isso acontece? Porque Deus queima dentro do coração de cada pessoa a direção que a pessoa tem que seguir. Mas nem todos vão na direção que Deus quer. Os planos de Deus para todos, nós já vimos que é a salvação. Isso é o plano universal de Deus para todos. Mas nem todos são salvos porque escolhem andar longe de Deus. E o plano de Deus para cada um também não é cumprido por muitos, pois não conseguem ouvir a sua voz. O que fazer então? O que eu tenho que fazer para ouvir essa voz? Você tem que começar a buscar em Deus e perguntar a Ele qual o plano dele para a sua vida e ficar atento para ouvir a sua voz. Ficar atento aos sinais. Ficar atento àquilo que vai queimar dentro de você. Entendam, nem todos foram chamados para ser pastor em uma igreja. Nem todos Deus deu esse dom. Deus dá dons segundo a sua graça e precisamos fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Romanos capítulo 12, versículos do 6 ao 8. Deus, em sua graça, nos concedeu os diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Entenderam, pessoal? Entenderam o que Deus quer para cada um de nós? Para finalizar esta mensagem, quero que vocês reflitam o seguinte. Pergunte para você mesmo se você está cumprindo os planos de Deus. Se você está fazendo aquilo que você quer ou se você está fazendo a vontade de Deus. A vontade dele para todos é que todos estejam na sua presença e sejam salvos. Mas os planos dele para cada um de nós são diferentes. São planos que vão queimar dentro de você e que vocês estejam atentos para ouvir a voz dele. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa excelente palavra. Muito obrigado por nos mostrar os seus planos para a nossa vida. Os seus planos são salvação para todos.
mas o Senhor tem um plano para cada um de nós. Uns nasceram para ser médicos, outros engenheiros, outros dentistas e alguns pastores. Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos entender aquilo que o Senhor queima no nosso coração, aquilo que o Senhor nos direciona. Um dia todos nós prestaremos contas daquilo que o Senhor falou ao nosso coração e nós não nos direcionamos. Nós não fizemos a Tua vontade. Às vezes, achamos que estamos fazendo a Tua vontade e não estamos. Estamos fazendo a nossa. E precisamos fazer a Tua vontade. Pai, eu lhe peço, queima no coração dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Queima no coração de cada uma delas o plano que o Senhor tem para a vida delas. Que elas possam, a partir de hoje, entender a direção que o Senhor quer que elas caminhem. Para onde quer que elas vão. O Senhor vai direcionar cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem para os planos do Senhor. Eu lhe peço isso, Senhor, direcione. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o Teu povo. Eu peço uma bênção especial para cada uma dessas pessoas que ficou até o final desta mensagem ouvindo. Que o Senhor possa abençoar abundantemente a vida de cada um deles e que eles possam prosperar em tudo aquilo que eles forem fazer, mas desde que esteja de acordo com a Sua palavra. É o que eu te peço hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe. Faço outro pedido para vocês. No final, deixe os seus comentários lá. Faça seu pedido de oração para que eu possa orar por vocês, para orar também pelos seus familiares. Coloque o nome de quem você quer que eu ore. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.